que foi mais difícil? Os primeiros 100 mil, os primeiros 1 milhão, os primeiros 10? O que você vê Os que foi? primeiros são sempre os mais difíceis. O primeiro 1.000, os primeiros 100 mil, o primeiro 1 milhão. O primeiro 1 milhão foi o mais difícil de todos, porque você... Sempre o primeiro 1 milhão é o mais difícil. Os outros acabam sendo consequência, porque, pelo menos no meu caso, você leva muito tempo para construir, para atingir aquilo ali. E esse muito tempo te exige muito aprendizado. Por isso que os outros ficam mais fáceis. Porque você já acumulou, você já criou um mindset, acumulou um aprendizado muito grande que vai facilitando o restante. Porque se você não acumular essa disciplina, esse aprendizado, você não chega no primeiro. E aí depois que você atingiu o primeiro, é porque você conseguiu ter o mindset correto, o aprendizado, se esforçou, economizou, investiu, e aí todos os outros vão ser consequência disso. Eu até vi um corte seu falando que atingir a liberdade financeira é fácil, só que é demorado, e a galera não quer esperar essa... O pessoal, fazer R$1 milhão é fácil? Cara, é muito fácil fazer R$1 milhão. Qualquer um consegue, qualquer um. Eu saí da favela, não tinha nada, usava roupa de doação e eu cheguei no meu primeiro 1 milhão. É fácil? Qualquer um consegue. Eu levei 18 anos. Aí você, não, mas 18 anos é muito tempo. Cara, eu não disse que é de um dia para o outro, porque não é para ninguém. Agora você pode levar 20, 30 anos, você chega no seu primeiro 1 milhão. Eu acho que muito antes disso, eu não levei 20 anos. E na época que eu comecei, você não tinha informação. Você não tinha esse volume cavalar de informação gratuita em todas as redes sociais. Você não tinha isso. Então, hoje é muito mais fácil de atingir o primeiro 1 milhão. Mas sempre vai passar por poupar, economizar, poupar, investir, gastar menos do que ganha. Não tem como ser diferente disso. A não ser que você invente um produto, sei lá, que todo mundo queira e do nada todo mundo queira você, sei lá, faz uma música, estoura. Cara, mas isso aí é o quê? É igual ganhar na loteria. Então não é o que todo mundo vai conseguir fazer. Não é fácil para todo mundo. O caminho fácil é trabalha, poupa, se dedica, investe, acumula dinheiro, investe, que você chega lá. Durante muito tempo da minha vida, eu tinha 2 empregos. Quando eu fiz faculdade, eu trabalhava de madrugada para ganhar adicional noturno para poder pagar a faculdade. Eu fazia faculdade à noite, saía da faculdade, eu ia eu era atendente de telemarketing na Telerge, que é a empresa de telefonia lá do Rio de Janeiro, que não existe mais. Eu ia para trabalhar no turno da madrugada para poder ter adicional noturno, porque só o salário não pagava a minha faculdade. E aí eu não tinha dinheiro, inclusive, para pagar o ônibus, porque eu precisava de 3 conduções. Uma para casa, de casa para a faculdade, e faculdade para o trabalho. Porque eu só ganhava 2, que o trabalho me pagava para ir e voltar. E eu sempre tinha que pedir carona em uma delas, porque eu não tinha grana para colocar. Cara, nunca é fácil, mas com resiliência, juntando dinheiro, trabalhando, economizando, gastando menos do que você ganha, você atinge. Eu ia no shopping, quando eu tinha 20 e poucos anos, já trabalhava, eu olhava uma calça assim e eu falava, eu tenho dinheiro, eu posso, mas eu não devo. Eu chegava em casa, eu falei, eu vi uma calça que eu quase comprei. A minha mãe, nossa, esse quase comprou. Eu falei, não, mas dá para usar um pouco mais, dá para remendar essa daqui, costurar. Eu costurava e lá, remendava e usava um pouco mais, e ia até mais o limite do limite. E essa semana eu estava na minha casa da granja, aí eu esbarrei num prego lá, não sei o que, e rasgou a calça jeans que eu tava, né? Aí eu falei, vou costurar essa calça. Aí eu falei, acho que eu já passei dessa fase, acho que eu não preciso mais, eu vou me desfazer. Mandei a empregada lá dar pra alguém, cortar, virar, fazer qualquer coisa. Eu falei, acho que eu já passei dessa fase. Mas foi isso que me permitiu chegar até onde eu cheguei. Qualquer um consegue? Consegue. É rápido? Claro que não. O que você vê da taxa de juros lá fora? Então, no começo do ano tava um oba-oba, que já ia baixar logo no primeiro semestre, só que a inflação veio um pouco mais alta, já deu uma segurada nos ânimos ali. O que você vê desse ano? Ano passado já foi assim, né? O rally da Bolsa aqui no Brasil foi no último trimestre, motivado pela expectativa do juro americano. Eu sempre acreditei que seria meio do ano. O mercado estava meio emocionado, que poderia ser março, só que o mercado de trabalho americano está muito resiliente. E por que eu acredito que vai ser ali no meio do ano? Agora as apostas já estão mudando de junho, talvez para julho, porque o Banco Central americano deixou a taxa de juros baixa durante muito tempo, eles meio que se arrependeram um pouco disso. Tem algumas falas lá do Powell, do pessoal, de que eles assumem esse erro de
excesso de estímulo econômico, claro, por conta da pandemia, era um cenário novo. O próprio Campos Neto aqui no Brasil falou que foi um erro deixar a taxa de juros muito baixa. Todo mundo assume o erro de ter deixado baixo durante muito tempo, ou ter baixado muito, mas era o que dava para fazer com a informação que se tinha naquele momento. E por conta disso, deles reconhecerem esse erro de que baixou muito, deixou baixo durante muito tempo, eu acho que lá nos Estados Unidos eles serão mais cautelosos. Então não vai baixar os juros tão rápido quanto o mercado esperava. Por isso que eu sempre falei que eu achava que era mais pelo meio do ano. E agora está mais ou menos todas as apostas lá, a Bolsa de Chicago, pessoal mais para o meio do ano, junho e julho, as apostas. Eu acho que quando isso começar a acontecer, que está todo mundo nesse é quando, né? Não é se, é quando vai começar a acontecer, assim como na Europa a gente já tem sinalização de início de corte de juros, de que deve acontecer esse ano também. E isso vai gerar mais fluxo para a Bolsa, para Bitcoin, para a Bolsa brasileira, então a gente deve ser beneficiado com isso. Acho que segundo semestre tende a ser melhor para bolsas de uma maneira geral, embora lá nos Estados Unidos bolsas tenham batido recorde histórico também, mas tende a ser melhor por conta desse movimento de corte de juros, né? Tira juro, você corta os juros, você tira da renda fixa, as treasuries americanas vão pagar menos, é óbvio, e joga para capital de risco, não tem jeito. E você vê que esse atraso da expectativa da galera lá fora impactou na Selic aqui também, de não cair tanto assim para esse ano, para o ano que vem também? Um pouco, isso faz parte dos relatórios do Copom, né? Eles falam sobre isso, mas o fiscal brasileiro também, com o governo gastando bastante, tudo bem que muito menos do que se imaginava, né? Teve aí um arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos, o mercado não esperava isso, esperava que fosse muito pior, mas tem esse componente externo e o componente interno, que é principalmente o fiscal. Isso impacta um pouco? Impacta. Por quê? Porque se os juros lá nos Estados Unidos está alto e a gente abaixa os nossos juros, o nosso prêmio de risco, que é a diferença do nosso juro para o juro americano, ele reduz. E aí, para o gringo, investir no Brasil para ganhar um prêmio menor para correr o risco de investir aqui, não fica tão interessante. E se o prêmio de risco, que é o prêmio para correr o risco Brasil, é menor, ele tira o dinheiro daqui, aí o dólar sobe. Sim. Então, o Banco Central, o Copom, eles têm que ter muito cuidado na redução dos juros aqui para não fazer o dólar subir, porque aí faz a inflação subir e obriga a subir a taxa de juros e aí fica uma coisa pela outra. Por isso que eles têm muito cuidado. Impacta sim, assim como o fiscal interno também impacta bastante. Uhum. E o que você vê para o presidente do Banco Central é esse ano que vem que vai trocar? Agora Ano que vem. Ano que vem. Esse é o último ano do mandato. O que você vê para essa troca? Você acha que o governo pode querer, de uma maneira populista, querer abaixar a taxa de juros artificialmente para, beleza, no curto prazo, isso ajudar, entre aspas, né, o brasileiro, mas a médio prazo já ferrar tudo de novo? É um risco que a gente tem porque a gente viveu isso no governo Dilma, né? A taxa de juros caiu na marretada e depois subiu. Caiu para 7, voltou para 14. Então, existe esse risco? Existe. Só que eu acho que agora o Congresso, o mercado é um pouco mais maduro e como a gente já viveu essa experiência, eu não acredito que isso vai ser da mesma maneira que foi. Mas que esse risco ele é latente, e é presente, e o governo vai colocar um presidente do Banco Central alinhado às suas expectativas, sim. O Galípolo já está lá para isso, né? Para mais ou menos virar o próximo presidente do Banco Central. Então, a gente tem essa expectativa, sim. Vai ser desastroso? Eu acho que não. Mas eu acho que os próximos anos, os próximos 4 anos do presidente do Banco Central, eu acho que serão mais voltados e mais alinhados com a política do governo atual. Para investimento no exterior, que acaba sendo um mercado bem diferente aqui do Brasil, o que você acaba vendo, principalmente para iniciante, que é mais fácil investir através de ETF ou ir atrás de escolher as ações? Eu tenho uma opinião que as pessoas não gostam muito, da minha opinião. Que é assim, por que você tem que investir no exterior? Você tem que, de fato, investir no exterior? Não, eu acho que você não tem que investir no exterior. Ah, por que não? Por quê? Por que você vai investir no exterior? Ah, Mira, porque eu tenho que dolarizar a minha carteira. Já está errado.
eu vou investir numa boa empresa, numa empresa de tecnologia que tem um projeto como a NVIDIA com inteligência artificial. Então, beleza, você está investindo na empresa que tem uma baita perspectiva e não é porque está no exterior, você está investindo numa baita empresa. Faz total sentido. Por quê? Porque muita gente pensa assim, vou dolarizar, vou investir no exterior, porque simplesmente que eu tenho que investir no exterior. Você pode comprar qualquer porcaria lá, não, tá... Você tem que investir numa boa empresa. Empresa de tecnologia. Cara, você não tem no Brasil. Se você não investir nos Estados Unidos, você não tem onde investir. Vai pegar o Intelbras. Você vai pegar Positivo, Intelbras, cara, que nem é empresa de tecnologia, né? Entendeu? Você vai tentar... É diferente. Você vai tentar e não é a mesma coisa. Pô, a Positivo faz computador, a Apple também faz, né? Aí você, a Apple Positivo. Entendeu? Quando você está pensando em empresas de qualidade, eu acho que faz total sentido. E aí, o país que você está investindo, pouco importa. Porque você está investindo numa boa empresa com boa perspectiva. Ou, eu vou investir num ETF de renda fixa porque lá nos Estados Unidos ele está pagando uma taxa muito grande, muito alta. As Treasuries lá nos Estados Unidos está pagando taxas altíssimas comparadas aos últimos anos. Então, você está fazendo um movimento consciente, buscando uma remuneração ok, dentro de uma perspectiva de que o dólar aqui a gente não acredita que vai cair, vai ficar aí, saiu no Boletim Focus aí, a perspectiva dele terminar o ano em 4,95, se não me falha a memória. Então, dólar tende a ficar estável, uma alta remuneração, beleza, faz sentido. Não é dolarizar a carteira, é investir em ativos que tenham boa perspectiva numa economia que tem perspectiva de crescimento, é uma economia muito forte. Beleza, aí eu acho que faz sentido a escolha de boas empresas e bons ativos numa economia crescente. Não é simplesmente dolarizar a carteira. Por que eu sou contra dolarizar a carteira? Não é que eu seja contra, é que as pessoas não fazem conta. Pensa comigo, você tem 100 mil reais. Eu sempre dou esse exemplo, já falei várias vezes. Você tem 100 mil reais, aí você pega 90 mil e você investe em vários ativos. E aí você pega 10 mil reais e você bota em dólar. Dolarizou a carteira. Com a ideia de proteger sua carteira, né? Porque a ideia é essa, né? Proteger, porque senão, por que você está dolarizando? Beleza, protegi minha carteira. Então, significa que se sua carteira cai 10%, de 90 mil para 81, o dólar vai subir de 10 para 19 e você vai continuar com 100 mil. Se a sua carteira cai 10%, como é que o dólar vai dobrar de valor? Porque ele vai ter que sair de 10 para 19, ele vai ter que praticamente dobrar. Se o dólar dobra de valor, sai de 5 para 10 reais, sua carteira não cai 10%. Cai 80, 90. Aí não faz sentido. Aí você vai falar, então vou botar 50% em dólar, 50% em real. Tá bom, então se o real sobe, o dólar cai, fica no 0 a 0. Se o real cai, o dólar sobe, você fica no 0 a 0. E vai ficar eternamente no 0 a 0, é mais fácil botar no Tesouro Selic. Sim. Então, essa questão de dolarizar, de proteger, não é bem como as pessoas imaginam. Realmente, eu vejo a questão da dolarização para investir numa economia mais crescente, realmente escolher bons negócios ou investir em ETF que replica o S&P 500 mesmo, aportar todo mês e esquecer. Mas dessa forma, realmente, com uma proteção não funciona, não faz muito sentido. Assim, para a gente falar de proteção, a gente tem que falar de dados, de informações mais técnicas. Você tem que calcular o beta do ativo o beta da sua carteira, o beta do ativo que você está usando como proteção, para ver se aquilo ali tem alguma relação e para ver até que se esse beta é válido, para saber se o beta, de repente... O beta é a medida de sensibilidade, o quanto a sua carteira vai se mexer em relação àquilo ali que você está você está usando como proteção. E aí, ele se mexe muito. Então, você não vai usar a mesma proporção, 1 para 1. Você pode botar bem menos. Ele se mexe pouco. De repente, aqui você vai ter que botar muito mais. Entendeu? Então, o beta é essa medida de sensibilidade. Você pode fazer a proteção com dólar, com o próprio Ibovespa, com outros ativos. Porque você tem ativos dolarizados na sua carteira. Você tem Vale, que é dolarizado. Você tem Klabin, Suzano. Você tem um monte de empresas que estão focadas no exterior. WEG é uma empresa que também tem foco bastante no exterior. Então, você tem como equilibrar e, de repente, sua carteira já tem isso. Eu tenho WEG na minha carteira. Então, minha carteira ela já tem exposição. Eu tenho Klabin, ela já tem exposição ao dólar. Será que, sem fazer conta, eu sei o quanto é esse movimento e simplesmente botar lá em dólar eu protejo a carteira? Não. Tem que fazer o mínimo de conta. Dá para fazer? Dá para fazer o que quiser.
A modelagem matemática permite que a gente faça o que quiser, só tem que fazer as contas para fazer direito. E o que você vê, por exemplo, de investir lá fora via ETF no S&P 500? Você acha mais interessante pegar uma cesta diretamente, não ter que se preocupar com isso? Ou você vê que vale a pena o cara escolher as empresas de fato? Assim, escolher as empresas de fato é interessante. O problema é que nos Estados Unidos a gente tem mais de 4 mil empresas, né? Por isso que o mercado de ETF é tão interessante. E como o mercado de ETF, diferente do mercado de ETF no Brasil, que até cresceu bastante nos últimos 3 anos, mas ainda é muito pequeno se a gente comparar com o mercado americano, eu acho que lá nos Estados Unidos é muito legal investir em ETF, porque você consegue segmentar o nicho que você quer. Eu quero as empresas desse grupinho aqui. E aí você tem o ideal é que você tenha alguma perspectiva para aquele setor da economia. Lá no site do professor Damodaran, que é o papa do valuation aí no mundo, ele tem os dados, projeção para os setores da Bolsa Americana, então você consegue ter algum direcionamento. E aí você consegue fazer escolhas mais interessantes desses ETFs. Pegar um ETF da Bolsa toda americana, dá para fazer quando você acredita assim, eu acho que a economia americana vai crescer. Mas eu acho que faz mais sentido você pegar ETF de setores. ETF do setor de tecnologia. Tá, bem, você pode comprar Microsoft, Apple, Nvidia, algumas empresas, mas você pode se expor ao setor inteiro via ETF. Que eu acho Que acaba sendo um interessante. mercado que a disrupção é muito maior do que, por exemplo, no Brasil. Você pega o Brasil, é commodity, é energia. Lá Sim. fora, querendo ou não, você vai ver as empresas, as maiores da Bolsa Americana 20 anos atrás e hoje, se não me engano, são 2 ou 3 que são as mesmas. E Então, no Brasil não mudou nada. e no Brasil, exato. Então, acho que lá fora, investindo via ETF, comprando uma cesta de ativos é mais interessante por conta desse mercado que acaba mudando muito mais rápido que o... E é mais fácil de acreditar que o setor de tecnologia vai continuar crescendo do que outros setores. Porque o setor financeiro vai crescer? Vai, porque a gente não vai deixar de usar dinheiro. Só que cada vez mais a tecnologia vai estar presente. Sim. Então ela vai estar permeando tudo aí que a gente vive e faz. Por isso que um ETF de tecnologia nos Estados Unidos, eu acho bem interessante. No Brasil, vai ter, se tivesse um ETF positivo, Já não- entendeu? Aham. E outro ponto que eu vejo foi que acabou mudando um pouco minha visão depois que eu vi o filme da BlackBerry, não sei se você já assistiu, que basicamente mostram que eles do zero pegaram, acho que quase 50% do mercado de telefonia lá fora, aí veio a Apple e acabou com tudo, hoje eles têm zero, BlackBerry não existe, né? não existe mais, então eu penso, será que algum dia, sei lá, tem muita gente que gosta de investir em Apple, não pode ter outra empresa que vai chegar e vai disruptar isso rapidamente? Eu acho que é possível. E aí, se você olha, a Apple e as ações caíram quando lançaram o iPhone 15 com conector USB-C, né? Porque ela deixou o padrão do Lightning, que era um conector proprietário, para usar um padrão de mercado. Então, ela perdeu um pouco dessa diferença, exclusividade, coisas que só ela fazia, porque ela teve que se render à tecnologia. Deve ser Lá- a regulamentação lá na Europa, se não me engano, obrigava todos. E na China, ela começou a fazer promoção. Ela aumentou, os últimos resultados dela mostrou uma recuperação, um aumento de vendas na China, porque ela começou a fazer promoção e vender mais barato, que também não é a característica da Apple. Ela vende caro, porque são produtos muito exclusivos, de alta qualidade, mas você começou a fazer algo diferente. Será que a Apple vai ser a Apple daqui a sei lá quantos anos? Não sei. A própria Microsoft, era o patinho feio, ninguém mais vai usar o Windows, o Android vai acabar com o Windows em todos os... Até no computador vai botar Android, não sei o quê. E aí veio com a OpenAI aí, inteligência artificial. Sim. Então, é difícil de você saber exatamente o que vai ser. Um ETF, você está pegando ali a cesta dos grandes, dos maiores, a NVIDIA. Tudo bem, vocês gostam de game, igual a mim, pô, a placa da NVIDIA lá, a GeForce, pô, a baita placa. A gente sempre olhou a NVIDIA por Já isso. conhecia de antes, agora todo mundo passou a conhecer por conta da Não, mas a gente só pensava nisso, né? É. E aí depois começou a vender um monte de placa de vídeo para fazer mineração de Bitcoin, de criptomoeda. Caramba, ficou até caro, ficou difícil de comprar placa de vídeo. Verdade. E aí, do nada, caramba, inteligência artificial. Eles lançaram essa semana a nova geração dos chips que vai impulsionar a inteligência artificial de todas as grandes plataformas, Meta, Google, Facebook, todo mundo. Mais tecnologia, NVIDIA. Pô, mas você ia apostar na NVIDIA 2 anos atrás? 3 anos atrás que ela ia fazer? Não ia, né? Sim. Até 2 anos atrás ninguém nem falava de inteligência artificial dessa maneira. Por isso que o ETF, eu acho que ele é, sim, interessante para que você se exponha nesse setor gigante, pulsante, que vai desenvolver, mas que é difícil de você
acertar o timing ali. Você não precisa acertar qual que é a empresa, tá? Você escolhe o setor e é isso. Eu gosto de acertar o time, eu faço market time porque eu sou analista gráfico, né? Então eu vejo ali momento que as médias se cruzaram, quando reverteu da tendência de baixo para a tendência de alta, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço todo dia. Mas eu não recomendo para o leigo, é mais fácil, compra o ETF, surfa aí o crescimento da economia, é mais tranquilo, poupa mais a saúde, não precisa ser louco que nem eu, entendeu? É mais fácil. É que o cara que trabalha em outro emprego que não tem a ver com o mercado financeiro Sim. tá preocupado com a vida dele, de realmente gerar valor no emprego dele para conseguir aportar mais. Sim. Aí ele tem que focar mais no que vai trazer o aporte dele. No Pelo caso. menos ele deveria, né? Esse é o melhor caminho. Trabalha, ganhe mais, continue gastando pouco, poupe mais, consiga mais grana, invista mais, e aí você vai trabalhar 10 anos menos, ou vai se aposentar daqui a 10 anos, ou daqui a 5, ou vai economizar 5 anos de metrô lotado, ônibus lotado, chefe chato. No final das contas é para isso. A gente fala muito de investimento, mas é para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E a qualidade de vida não é acertar o melhor e ver, não, vou comprar o próximo Bitcoin. Que aí o cara, sei lá, ele tá com 100 reais, não tá gastando tudo que ganha, não tá buscando ganhar mais, tá com 100 reais, fiz 10 vezes nesses 100 reais, virou 1.000 reais, e aí? A vida do cara tá resolvida? Mudou com 1.000 reais, você mudou a sua vida? Não, mas você ganhou 10 vezes. Tudo bem, se tivesse 1 milhão, tivesse virado 10 milhões, acabou, resolveu a tua vida, concordo. Agora, de 100 virar 1.000, não mudou nada. Agora, se você consegue poupar cada vez mais, de repente você já está poupando 1.000 reais. E aí você pode investir e pode atingir a independência financeira investindo só em renda fixa, investindo só em fundos imobiliários, investindo só em ações, investindo em qualquer coisa, desde que você tenha organização, conhecimento daquilo ali que você está fazendo. Você pode fazer só através de fundos de investimento. Você pode atingir a tua independência financeira de múltiplas maneiras, mas nenhuma delas dispensa o economizar, poupar e investir. Nenhuma maneira vai parar, a não ser que você ganhe na loteria ou vire herdeiro, mas não é a realidade para quase ninguém. Uhum.